Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o exercício resolvido 1 do módulo 6. Nesse problema, a gente tem a seguinte situação. Um corpo de massa igual a 10 kg está submetido a um conjunto de forças, cuja resultante tem módulo igual a 100 newtons. Determine o módulo da aceleração a que o corpo será submetido. Bom, galera, antes da gente resolver a questão propriamente dita, vamos dar uma relembrada no que seriam essas leis de Newton, né? No que seriam essas leis que trabalham a dinâmica, que descrevem o movimento se preocupando com o que está gerando o movimento, ou seja, que tratam de força. Então, nessas leis de Newton, a gente tem uma descrição de como essas forças se comportam no nosso dia a dia. Essas leis de Newton elas se dividem em 3 leis. A primeira lei, que é a lei da inércia, né, que fala que se o corpo está em movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento até que eu haja sobre ele uma força. Da mesma forma, se ele está em repouso, para que eu altere o estado de repouso para movimento, eu tenho que aplicar uma força. Aí a gente tem a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação. Né? Pelo próprio nome, para cada ação, para cada força que eu aplico, eu tenho uma força contrária, de mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, e que para que eu tenha um efeito resultante, elas agem em corpos diferentes. E aí a gente tem a segunda lei de Newton, que é a lei que trata esse probleminha que a gente está resolvendo aqui. Nessa segunda lei de Newton, é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. O que é esse princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, ele diz? Ele me diz o seguinte, que a força resultante que atua, a força resultante que a força resultante que atua no sistema vai ser igual a massa vezes a aceleração. Né? Para complementar a informação, essas duas grandezas são grandezas vetoriais. Enfim, para que a gente entenda o nosso problema, a gente precisa saber o que é força resultante. Então, numa situação que eu tenho um corpo apoiado numa superfície plana, esse corpo está apoiado nessa superfície, e aí eu tenho várias forças atuando no corpo. Força 1, força 2, força 3, força 4, e assim sucessivamente. O que seria essa força resultante? Se eu somar a interação de todas as forças, ou seja, a força resultante, ele vai ser uma força total, uma força que vai ser o resultado da interação de todas essas forças. Então, se eu pegar todas essas forças, juntar e substituir por uma só força que vai gerar o mesmo efeito de todas essas 4 forças do exemplo aí, essa força que substitui as 4, eu digo que é uma força resultante. Tá certo? Então, no nosso problema, ele pede para a gente determinar o módulo da aceleração, determinar a aceleração, né? Sendo que ele deu a massa e ele deu o valor dessa força resultante. Então, nesse problema, a gente não vai precisar determinar a força resultante, ele já forneceu. Então, eu preciso, já que eu vou aplicar a segunda lei, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como aqui a gente está tratando do valor do módulo, né? Então eu não preciso da grandeza vetorial, vou olhar só o número. Então, quais são os dados do problema? A força resultante que ele forneceu, que vale quanto? 100. E ele me dá o valor da massa,
O valor da massa é de 10 kg. Então, aqui, eu preciso determinar o valor da aceleração. Eu preciso determinar aqui nesse probleminha o valor dessa aceleração aqui. É isso que eu estou procurando. Então, o que a gente sabe? Se fosse resultante é igual a massa vezes aceleração, então massa vezes aceleração vai ser igual a força resultante, certo? O que eu estou querendo determinar aqui é a aceleração. O restante eu tenho. Quanto é a massa? A massa que ele me deu é quanto? 10 kg. E a força resultante é quanto? 100 newtons. Então, eu posso substituir. Então, vai ficar 10 vezes A vai ser igual à força resultante, que é 100. Se eu quiser achar essa aceleração, esse 10 que está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, a aceleração vai ser a força resultante, que é 100, dividido pela massa, que é 10. 100 dividido por 10 dá quanto? Dá 10, né? Eu posso simplificar aqui esse zero com esse zero. E essa aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor do módulo, do tamanho da aceleração que vai ser gerada nesse sistema quando eu aplicar uma força resultante de 100 newtons. Ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, galera.